Todo mundo fala da revolução provocada pela internet. Quem viveu o mundo antes dela sabe bem como ela realmente mudou a nossa vida. Já quem faz parte das gerações mais novas já nasceu em um mundo com internet. Esses provavelmente vão ter que se esforçar um pouco mais para tentar entender e até sentir como as coisas eram diferentes antes dela. Aulas remotas, home office, bancos digitais, esquece isso tudo. O Waze de antigamente, por exemplo, era um catálogo com cerca de 300 páginas de endereços e mapas recortados por pequenos quadrados. Era o chamado guia quatro rodas, e a sua utilização se assemelhava muito àquele joguinho de batalha naval. Você pegava o guia, ia lá e procurava rua tal, número tal, e encontrava um código B4. Então você voltava para os quadradinhos do mapa e procurava o bendito B4 no catálogo. Isso ajuda a ilustrar a sensação de como as coisas eram realmente muito mais difíceis. Mas se formos parar para analisar, a principal mudança trazida pela internet foi, na verdade, a facilidade para acessar e compartilhar informação. Facilidade para acessar e compartilhar informação. Pois é, há pouco mais de 500 anos, uma outra invenção provocou exatamente o mesmo tipo de impacto sobre a humanidade. Segundo os historiadores, o evento que marca o início da Idade Moderna foi a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Isso aconteceu no século XV, em 1453. Mas para a gente que quer estudar comunicação, propaganda e afins, existe um evento ainda mais significativo, mais importante para a gente, e aconteceu numa época parecida. Trata-se da invenção da prensa de tipos móveis. Ali, entre o final da primeira metade e o início da segunda metade do século XV, o alemão Gutenberg criou uma invenção que viria a revolucionar não apenas a comunicação, mas o mundo todo. Alguns historiadores consideram que a prensa por tipos móveis foi o primeiro processo industrial da humanidade. Isso anos antes da primeira Revolução Industrial. Esse invento permitia praticamente uma fábrica de livros. Alguns autores também falam do início da era da informação já nessa época, por conta dessa revolução provocada pela prensa de tipos móveis. Sem dúvida nenhuma, esse processo levou a uma maior democratização do conhecimento, da cultura. Mas é importante salientar que a invenção de Gutenberg não foi nem de longe a primeira prensa da história da humanidade. Uma série de outras técnicas já utilizavam um mecanismo onde de um lado você tinha uma prensa que recebia uma tinta, e do outro lado você tinha um papel ou um material parecido, de forma que uma coisa prensada sobre a outra permitia reproduzir no papel o que havia na matriz. Técnicas de impressão como a xilogravura, por exemplo, utilizavam um processo bastante similar. No entanto, o invento de Gutenberg utilizava o conceito de tipos móveis. É bom que se entenda que quando a gente fala de tipo aqui, a gente está se referindo aos caracteres, às letras. Contudo, é bom que se diga que nem os tipos móveis eram uma novidade para a humanidade, na verdade. Os chineses já utilizavam essa técnica desde o século VII, ou seja, mais de 700 anos antes de Gutenberg. Mas os tipos utilizados pelos chineses no século VII eram tipos produzidos em madeira, o que não dava uma longevidade muito grande para o material. Agora, Gutenberg, que além de inventor também era ourives, ou seja, aquele profissional que trabalha dando forma ao ouro, utilizou os seus conhecimentos para produzir uma liga metálica e trabalhar o formato de cada letra sobre um metal. Com isso, os tipos metálicos inventados por Gutenberg possuíam uma durabilidade muito maior, podendo ser reutilizados por diversas vezes. Além disso, a principal diferença da prensa de tipos móveis para outros tipos de prensa é que a sua matriz permitia a formação com diversos encaixes de letras diferentes. Ou seja, em prensas que não eram de tipos móveis, você produzia uma matriz e era capaz de reproduzir exatamente o que havia naquela matriz. Mas no momento em que não eram mais necessárias cópias iguais àquela matriz, a matriz perdia sua utilidade, virava lixo. Já com a prensa de tipos móveis, uma mesma matriz, desde que você reorganizasse as letras ou os tipos móveis, você poderia produzir diferentes páginas com diferentes conteúdos. Mas apesar de ter representado uma tremenda revolução, a verdade é que a utilização da prensa de tipos móveis não era tão simples assim. Imagine você que cada página era montada manualmente através da composição de centenas de caracteres. Dessa forma, as letras eram dispostas uma a uma, formando palavras, e as palavras, por sua vez, formavam linhas. Essas linhas eram colocadas uma a uma para que formassem colunas, e era a organização das colunas que preenchia o formato de uma página.
E esse processo se repetia a cada página que precisava ser impressa. Depois disso, vinha o processo de passar tinta nas matrizes, até aquela época, as tintas costumavam ter como base a água, o que não fornecia uma aderência muito boa. Com isso, Gutenberg teve o mérito de também trabalhar o composto da tinta. Ele utilizou diversos componentes, como óleo de linhaça e outros, de maneira a produzir uma tinta capaz de possuir uma aderência maior e que não borrasse na hora da impressão. Se pensarmos em termos do equipamento em si, a prensa, na verdade, era uma prensa utilizada para vinho, que Gutenberg adaptou. Ela possuía uma grande alavanca que precisava ser girada para permitir que a matriz fosse pressionada contra o papel, o pergaminho, permitindo assim que a tinta ficasse impressa nesse material. Dessa forma, a gente pode perceber que todo o processo demandava bastante atenção. Além de ser muito trabalhoso, era necessário que todos os passos fossem seguidos com bastante cuidado. Assim, desde o momento em que o papel era preso até o momento em que ele era empurrado para baixo da prensa e posteriormente prensado de fato contra a matriz com a tinta, todo passo precisava ser dado de maneira cuidadosa para que nada gerasse um erro no produto final. Foi a partir deste momento que os livros deixaram de ser exclusividade da nobreza e do clero. Antes disso, embora existissem outros processos de impressão, como a xilografia, os livros eram produzidos manualmente. Profissionais chamados de escribas reproduziam o conteúdo de um livro inteiramente na mão. Portanto, se você desejava ter 10 cópias de um mesmo livro, era necessário reescrever manualmente esse livro 10 vezes. Em resumo, para dar uma dimensão do tamanho da revolução que esse invento trouxe, digamos que a prensa de tipos móveis reduziu 1000 vezes o tempo de confecção de um livro. Dessa forma, poucos anos depois de ter sido inventada na cidade de Mainz, na Alemanha, a invenção de Gutenberg já estava presente em diversos países na Europa, como França, Espanha, Itália, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, e em pouco mais de 50 anos, ou seja, ainda durante o século XV, entre 15 a 20 milhões de livros foram produzidos utilizando a prensa de tipos móveis. É um número impressionante, não é mesmo? 20 milhões. Uma curiosidade interessante diz respeito a um termo que é utilizado até hoje. Você já ouviu alguém falando em caixa alta para se referir a letras maiúsculas? Pois é, os tipos móveis precisavam naturalmente ficar muito bem organizados, não poderiam ser guardados de qualquer forma. Assim, eles eram guardados em pequenas caixas de madeira, e essas caixas, por sua vez, eram dispostas em prateleiras. Por algum motivo, em determinado momento, o fato é que as letras maiúsculas passaram a ser guardadas em caixas que ficavam nas prateleiras superiores. Por isso, era natural se referir a letras maiúsculas dizendo os tipos das caixas altas. Aposto que você sempre quis saber isso, ou não. Assim, após ser prensada, a primeira página estava pronta, mas era necessário ainda proceder a uma detida revisão em busca de erros. Só depois de se verificar que não havia erros naquela página é que poderia se proceder à impressão das outras. E assim, depois que todas as cópias desejadas eram impressas, todo o processo se reiniciava, com a retirada dos tipos móveis e a recolocação de novos tipos que dariam origem a uma outra matriz que poderia, por sua vez, imprimir uma nova página. Que trabalheira, né? E tem gente que reclama da impressora. Alguns livros ainda possuíam traços decorativos, mas esses traços eram feitos à mão. Algumas das primeiras Bíblias impressas por Gutenberg possuíam 1.300 páginas divididas em 2 volumes. Imagina o trabalho que isso não dava. Algumas dessas Bíblias existem até hoje expostas em alguns museus pelo mundo. Mas a prensa de Gutenberg teve um impacto sobre uma série de tipos de comunicação impressa, não apenas os livros. Imagine, folhetos, cartazes e principalmente os jornais passaram a utilizar com frequência esse invento. A imprensa que já existia ganhou um impulso fenomenal, e os historiadores revelam que a imprensa em seu desenvolvimento sofreu duras críticas. O fato é que o jornal, com uma circulação maior, conseguia chegar até mais pessoas, e isso começou a incomodar os detentores do poder naquele período.
Até mesmo os livros impressos sofriam críticas. Alguns diziam que a impressão era uma vulgarização, uma decadência quando comparada aos livros manuscritos. Mas o fato é que seu grande potencial de transformação na sociedade representava um risco para os poderes já estabelecidos. E assim a gente encerra uma rápida revisão sobre uma das invenções mais importantes da história da humanidade. Agora vem cá, me diz você uma coisa. Que semelhanças você foi capaz de perceber entre a revolução provocada mais recentemente pela internet e a revolução desencadeada pela invenção de Gutenberg? Quais as principais diferenças que você identifica nesses dois casos? Coloque aqui embaixo nos comentários. Aproveita para refletir sobre essa revolução ocasionada nas comunicações daquela época, tal qual a internet fez mais recentemente. E aproveita, se gostou do vídeo, dá uma curtida e se quiser, se inscreve no canal.